Olá pessoal, então nós vamos começar aqui com Drift. E se você estiver praticando tudo isso que eu passei, pode ter certeza que você vai longe, tá? Ainda mais se você estiver se esforçando bastante, ok? Então o carro aqui que a gente vai usar para treinar Drift é o Elege. Por quê? Porque eu acredito que seja o carro mais padrão para Drift aqui no Samp. Tinha uma época que tinha bastante servidor de Drift no Brasil e o pessoal usava Elege, tá? Então para você aprender ele é bom. E ele pode servir de base para os outros carros. É claro que cada carro tem sua característica. Tem carro que não é muito bom para drift, por exemplo, o Infernos. O Sultan, ele tem suas particularidades. Tem como você abrir e fechar a curva, tem como você fazer drift virando direto, sabe? Depende muito da velocidade, enfim. Entra naquela coisa que eu falei sobre dominar o carro. Mas se você já sabe o básico, então a gente pode começar, tá? Então, o primeiro tipo de drift que eu vou mostrar, e antes de falar, né, eu recomendo essa pista aqui, ó, do satélite, tá? Então, como que você chega até aqui? Tá vendo aquela ponte ali, ó? Tem aquela ponte vermelha para onde o carro tá apontando, né? E tem aquela ponte, cadê a ponte branca? Ali, ó, e tem aquela ponte branca. É só você seguir uma das duas, você vai ver o satélite de lá, tá? É que no caso eu tô com mod. Mas é só você vir aqui em direção à área 51. Viu aqui o pátio dos trilhos, é só você seguir reto e subir. Aqui é muito bom para você treinar, porque tem curva fechada e tem curva aberta, tá? Então, como que a gente vai treinar o drift? Primeiro a gente vai fazer o drift. Dois tipos de drift. Os dois primeiros vão ser sem nitro, tá? E para ambos os tipos, a gente vai tentar aqui, ó, seguir essa linha amarela, tá? Tenta sempre manter o meio do carro, que é a porta, nessa linha, tá? Que aí você vai conseguir aprender drift. Foi assim que eu aprendi, tá? Mantendo o ângulo. E como que a gente vai fazer? Eu vou fazer bem devagarinho, vou tentar narrar ao mesmo tempo, tá? Sempre em alta velocidade, sempre evite usar o freio normal, sempre o freio de mão, ok? Então vem aqui, ó. Tá vendo que... Tá vendo essa parte aqui, ó, quase entrando na curva? Na hora que eu quase entrar na curva, eu aperto o freio de mão, seguro. Enquanto eu estiver segurando o freio de mão, eu viro pro sentido da curva. Aí eu seguro o freio de mão até mais ou menos aqui, ou aqui, isso é questão de feeling. E depois eu viro a roda pro sentido contrário, pra gente alinhar o carro e ele continuar reto, ok? Pode parecer complicado de começo, mas vamos lá. Ó, preste atenção no carro e principalmente na roda. Não foi ideal, tá? Mas você viu, ó, que uma parte aqui, durante a curva, eu mantinha a roda reta, ó, tá vendo? Tem momentos que você nem precisa mexer a roda. Só de você dar um leve toque pro sentido da curva, o carro já vai, tá? Então o primeiro tipo de drift a gente faz assim. O segundo tipo vai ser você abrir e depois fechar, tá? Mas esse é um pouquinho mais complicado, principalmente se você não domina muito bem o primeiro, tá? Então a gente vai fazer essa primeira pista aqui toda, ok? Dessa forma. Eu sou um mero aprendiz, eu não sou muito bom, tá? Então eu posso errar, eu posso não manter a linha, ok? Então vamos lá. Freio de mão, sentido da curva, em direita direção. Freio de mão, sentido da curva, vou em direita a direção aos poucos, tá vendo? Tem momentos que não tem como manter a roda cravada, depende muito, ó. Aqui isso aí é uma curva feia. Mas sempre usando o freio de mão. E aqui, ó. Quanto mais você acelerar, melhor, gente. Usa a linha, o traçado a seu favor. Freio de mão, sentido da curva, sentido da roda contrário. Ficou meio feio, mas foi um drift. Aqui vai ser meio difícil, porque é uma subida. Então vai sair algo feio mesmo. E ali a curva de baixo. Eu não tô seguindo o traçado, né? Infelizmente. Mas tente seguir o traçado. Freio de mão, sentido da curva, roda no sentido contrário. Deu pra cravar. Tá vendo que às vezes eu controlo a aceleração? Porque se eu manter acelerando, o carro ele pode virar. Então às vezes eu paro de acelerar para controlar o carro. Eu paro de acelerar e acelero novamente. E às vezes eu até
clica no freio de mão de novo, depende muito. Então isso é questão de feeling, gente. Drift é assim, antes da curva, aperta o freio de mão, durante o freio de mão, vira pro sentido da curva, solta o freio de mão, solta no sentido da curva e vira a roda pro sentido contrário. É que ali saiu feio o drift. Ó, tá vendo? Vai controlando, ó, a roda. Aqui eu sempre mantive a aceleração, tá? Esse tipo de drift que eu fiz, que é você virar direto na curva, ele de certa forma é difícil, porque não vai sair um drift difícil, vai sair um drift, ou não vai sair um drift bonito, vai sair um drift, mas vai sair um drift feio, tá? E você vai fazendo isso, gente. Se você conseguir fazer todo esse trajeto com drift, tá? Já tá excelente. Pode ser que você pare muito no começo, porque você segurou muito o freio de mão, mas não tem problema, isso daí é prática. Eu poderia fazer de novo, mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então agora a gente vai para outro tipo de drift. Que qual é? Eu começo aqui, ó, no sentido da curva, tá vendo? Eu fico colado no sentido da curva. Enquanto eu estiver chegando na curva, eu aperto o espaço, vou pro lado oposto da curva, e depois aperto espaço de novo para fazer o drift. E daí, ó, eu vou ter um ângulo, vou ter uma derrapagem maior, tá vendo, ó? É que aqui eu tô em baixa velocidade, então não fica algo perfeito. Mas mais pra frente vocês vão ver como vai ficar legal. Então acho que deu pra entender, mas mostrando mais uma vez. Sentido da curva aqui, quando estiver quase perto, você abre, depois você aperta o freio de mão e fecha. Aí, ó. Aí você não precisa fazer isso em todas as curvas. Quando você perceber que o carro já está em um ângulo pronto para drift, aí você faz a curva pro sentido da curva, ok? Então vamos lá. Vou tentar narrar, mas isso daqui vai ser um pouquinho mais difícil. Ó. Freio de mão, sentido oposto da curva, sentido da curva, freio de mão de novo e vou controlando aqui. Aqui eu não preciso, mas fiz do mesmo jeito, ó. Tá vendo que fica algo mais bonito, ó? Aqui, ó. Vou abrir, agora fechar. Também controlar a câmera e quando você faz drift é algo complicado. Hoje não domino, tá? Por isso que às vezes fica meio feio aqui a câmera. Esse daqui não tem como, porque eu tô em alta velocidade, é uma curva aberta, então eu posso fazer direto. E não ficou algo ideal. Tá vendo? Olha o traçado horrível que ficou. Olha aquilo. Não acompanhou o U. Se ficasse o U, ficaria perfeito. Aqui dali não tem jeito, eu perdi velocidade, não vai sair um drift, eu não vou usar nitro, eu vou usar o nitro no próximo. E agora a próxima curva, essa daqui, ó, não preciso nem apertar, ó, acelero direto, esse é feeling. Essa daqui que vai ser legal, você abre e fecha, ó, tá vendo? Pum. Não saiu bonito, tá? Mas foi um drift. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. É que eu perdi muita velocidade. Eu abro, aperto o freio de mão de novo, sentido da curva, cravo a roda e pronto, vai embora. A próxima talvez dê pra fazer, porque eu vou pegar uma velocidade legal. Então aqui, ó, eu abro, freio de mão de novo, fecho o sentido da curva e agora endireita a direção. Ó. Aqui eu não precisei tirar o pé do acelerador, tô sempre com o pé no acelerador. O máximo que eu faço é controlar a roda. Esse é o segredo, controle. Se você perceber que, por exemplo, você está ficando num ângulo muito fechado para essa, tá vendo? Se você perceber que o seu ângulo está mais fechado que a curva, então você tem que endireitar a direção. Isso é feeling. Para de acelerar um pouco para você não vir para cá, né? Endireita a direção e se precisar aperta o freio de mão de novo. Gente, não tem regra. Isso daí é feeling, tá? O que eu posso mostrar de drift é isso, é como que faz o drift. Cada jogo tem um tipo, né, de drift. O GTA é assim. E o que mais se encaixa é assim, gente, ó. Você abre e depois fecha no sentido da curva, tá? Essa daqui é uma boa pista de treino. Depois a gente vai pra outra. Mas agora o tipo de drift que eu vou mostrar é o tipo 2, é o tipo 3, né? Só que você vai usar o tipo 2 com nitro. E com um LED em específico, esse carro aqui, ele vira uma manteiga, que ele vai deslizar muito. Então eu vou precisar controlar a aceleração e o freio de mão.
tá? Isso é feeling, não tem uma regra. Então, o principal, controle de aceleração e controle do freio de mão, beleza? Então vamos lá. Tá vendo que aqui eu já controlei a aceleração, ó. Eu percebi que o carro pegou um ângulo legal. Tá vendo? Sempre aceleração. Porque se eu tivesse continuando a acelerar, o carro ia virar. Ó. Perdi muita velocidade, não saiu um drift legal, mas foi um drift. E eu tô nesse server aqui que eu consigo controlar o nitro, ó. Tá? Server de RPG não tem como. Então aqui, ó. Abro e fecho. Tá vendo? O carro ele desliza muito mais, então você tem que ter um controle da aceleração e da roda, ó. Ó. Tá vendo? Eu mesmo não sou um exemplo, gente. Mas eu tô mostrando que eu posso. Essa curva aqui é legal, vamos ver se eu acerto. Aí, ó, controle de aceleração. Controle de aceleração, viu? É o segredo para drift com nitro. É você controlar a aceleração e o ângulo, tá? Então, o segredo do drift é controle. É o controle e ângulo. Então, se você tá praticando tudo o que eu mostrei, vai ficar mais fácil para você. Porque você vai saber como faz a curva e tal, né? E já vai ter praticado isso, ó. Essa curva aqui é legal, mas não saiu da forma ideal. Opa, deu uma travadinha. Aqui vai ser um drift horroroso, né? Enfim. Então, pra gente treinar os 3 tipos de drift, eu recomendo esse trajeto. Mas aqui também Forte Carson, sei lá o nome. Mas é essa cidadezinha aqui, ó, que tem muita curvinha fechada. Aqui é legal pra você treinar também. Você pode vir direto, ó, já vai praticando fazendo um drift. Tá vendo que eu usei o freio? Eu usei o freio porque eu percebi que eu tava com velocidade muito alta. Então eu poderia fazer o drift e bater aqui, ó. A bunda do carro bater aqui. Então por isso que eu dei 2 toques no freio. Isso é feeling também, tá? Então aqui, ó, tá vendo as curvas fechadas, ó? Você pode ir treinando, ó, o tipo 1 de drift aqui, ó. Tá vendo? É o tipo 2, fica aqui uma curva muito fechada, né? Aí o tipo 2, ó, se joga pra cá e depois pro sentido da curva. Aqui, ó, eu acho que aqui também é uma boa. Não tem nenhum trajeto específico, você inventa seu trajeto. Aí você treina um negócio de alta velocidade, aqui, ó, tá vendo? A importância de conhecer o mapa. Se tivesse uma perseguição, meu filho, se eu tivesse freado ali, já era. Então, agora com o nitro, ó. Imagina isso numa fuga. Eu já imitei uma curva na outra e não saiu perfeito. Eu corto aqui. Quase que eu bati. De novo, ó. E são curvas... Opa! Tá vendo? O controle, ó. Eu não tenho controle. Então imagina você fazendo um drift assim com nitro e emendando uma curva na outra. Aí, ó. Tá vendo? Eu não sou exemplo, gente. É difícil pra caramba. Envolve muita prática. Tipo, eu não conseguia emendar essas curvas, sabe? Eu acho que a cidade ideal pra gente treinar com nitro é Sanfia. Não tenha dúvida. Aqui sim, gente. Aqui a gente consegue fazer umas coisas bem legais. Até drift no ar, tá? Então, ó. Porque aqui, ó, você consegue abrir e fazer a curva de uma forma fechada. E tem até esse traçado aqui, tá vendo? Ó, que é do trilho. Você consegue seguir ele. Ó, outra curva fechada ali, ó. Eu abro aqui e fecho, ó. Ó. Tá vendo, gente? E drift no ar, deixa eu ver se eu consigo. Um pouquinho difícil. Viro aqui e no ar já vira o carro. Não saiu ideal. Mas mais ou menos, porque eu emendei aqui, ó. Fui embora. Isso é um erro, gente. Se você já estiver dominando o drift normal, né? Opa. Se estiver dominando o drift normal, que é você virar no sentido da curva com o freio de mão, e o estilo fechado que é assim,
aí você já pode começar com nitro, porque em tese, né, você já vai ter o controle maior do carro, tá? Em cada carro tem um jeito específico de fazer drift, tá? O carro da polícia, ele é rígido, né? Ele é firme. Ele é um pouquinho mais difícil de fazer drift, mas não é impossível. Então, gente, ó, se você sabe fazer drift com nitro, ó, esse daqui não saiu legal. Se você combinar tudo que eu mostrei até aqui pra vocês, você vai ficar um piloto muito bom, gente. Pode ser considerado... Opa, errei. Você pode ser considerado um dos melhores do server, sabe? Porque você sempre vai estar andando em alta velocidade, você sempre vai estar andando em drift na medida do possível, né? Porque tem curva que você não precisa fazer drift. E é isso, né? Então eu não sei se tem mais coisa pra mostrar nesse curso. Acredito que não. Então, né, os conceitos foram dados. Então não tem como eu mostrar mais coisas porque vai mais da prática, gente. A prática é tudo, tá? Pode ser difícil no começo? Pode, mas não desiste. Tudo tem um começo. Ninguém nasce andando de bicicleta, tá? Então, nem que você comece a fazer um drift devagarinho, ó. Tá vendo? Eu tô devagar aqui, ó. Só apertei espaço, virei, ó. Tá vendo? Controlo o carro. Depois eu abro aqui e fecho. E controlo o carro, tá vendo? Você vai praticando aos poucos. Aí depois, ó, você pode tentar umas ousadias. Por exemplo, aqui, ó. E pra caramba. Eu lembro que num server de drift tinha um teleporte só pra cá. Save. Posso? Acho que é esse comando? Ó, aqui é você. Vídeo de nitro. Aí você abre. E tenta. Ah, tá vendo? Ai. Pegou no carrinho. Mas o objetivo é você não pegar no carro. No carrinho, entendeu? Vamos tentar de novo? O vídeo já acabou, gente. O vídeo já acabou. Eu espero que sejam dicas úteis, né? Que vocês consigam aplicar e serem melhores pilotos, né? Se eu tiver mais alguma coisa, alguma dica, eu atualizo a playlist, tá? Eu aqui mesmo só tô andando, brincando. Aqui saiu feio demais. Foi um drift, mas não foi aquele drift cravado. Foi um drift com power slide, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais o que mostrar, tá? Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu vou estar respondendo, beleza? Então, boa direção, boa perseguição e boa fuga aí pra vocês, beleza? Valeu e até a próxima.